porque ele iria deixar a responsabilidade do rebanho na mão desses líderes, desses bispos, e ele vai trazer uma orientação para estes líderes que Paulo ali tinha arrebanhado no meio de uma cidade hostil, em meio de uma cidade idólatra, prostituta, uma cidade que adorava a deusa da prostituição, a deusa Diana, mas no meio daquela cidade havia uma igreja fiel. E Paulo agora vai dizer aos líderes que queriam ficar arrebanhando aquela igreja: cuidado com os lobos no meio do rebanho. Paulo passou quase 3 anos ali em Éfeso, pregando, ensinando e montando, fortalecendo a igreja do Senhor. Agora chegou o momento dele ir embora para Jerusalém, e isto ele vai denotar no versículo 22 até o 24 do mesmo capítulo. Ele vai dizer que agora, compelido pelo Espírito, o Espírito está me compelindo, está me impulsionando. Eu estou indo para Jerusalém sem saber o que acontecerá ali comigo, senão que em todos os momentos o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo ali, nesse texto, está se despedindo dos líderes da igreja de Efésio. Haverá muito choro, e ele está dizendo que está indo embora para Jerusalém. No caminho ele está sendo impulsionado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está tomando ele. Ele sabe que haverá prisões, ele sabe que o que aguarda no caminho são prisões, sofrimentos, mas ele estava feliz, porque o que competia a ele era fazer a vontade de Deus e realizar o seu ministério. E ali, aquele rebanho que ele labutou, que ele trabalhou, que ele conseguiu, iriam ficar na mão agora de outros líderes. Ele fez a obra de um bom evangelista, reuniu o povo, ensinou o povo, e agora estava indo para Jerusalém, e o rebanho em Éfeso ficaria sob a liderança dos bispos. O lobo é o arqui-inimigo da ovelha. O lobo, ele é um animal carnívoro, que está à espreita para matar a ovelha. O lobo, ele não tem pena da ovelha. O lobo, quando a ovelha sai do meio do rebanho, quando a ovelha se afasta do meio do rebanho, ela fica ao perigo de ser atacada, e o lobo irá consumi-la sem dó e sem piedade. Sabendo das astutas do lobo, Paulo vai trazer essas orientações, para essas recomendações para os líderes daquela época. Queridos irmãos, ele vai pedir que
aquelas pessoas que agora iriam assumir os cargos na liderança, fosse vigilante, tivesse vigilância, cuidado com pessoas que disfarçadamente irão se vestir de crente, de cristão, irão dizer e confessar até que são cristãos, mas na verdade tentarão se introduzir na igreja para atacar, para destruir o rebanho. Lobos com pele de ovelhas, mansos que dói, mas na verdade são lobos ferozes. E Paulo vai nos trazer algumas instruções. Dentro das instruções do texto, Paulo vai instruir, o apóstolo Paulo vai instruir os pastores e líderes. E as primeiras instruções nós iremos encontrar nos versículos 20, capítulo 20, versículo 28. Ele vai dizer: cuide de você mesmo. O que é que ele está dizendo? Lá em 1 Timóteo encontramos uma citação a esse respeito, de cuidar de si mesmo. 1 Timóteo 4,16 vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo. A primeira instrução que Paulo vai dar aos líderes, que ele tivesse cuidado de si mesmo. O pastor e os líderes que aqui são desta igreja, em primeiro lugar, Paulo nos ensina que a gente tenhamos cuidado em nós mesmos, cuidado na saúde física e na saúde espiritual. Muitas vezes nós somos líderes e nos relaxamos e não nos preocupamos com essas coisas, e às vezes até a igreja pensa que os líderes são super-homens, mas o líder que cuida do rebanho de Deus tem que estar saudável, tanto a sua saúde física como a sua saúde espiritual, porque há um covis de lobos rodeando a igreja para pegar e tragar as ovelhinhas distraídas. O líder precisa de descanso, precisa estar com sua mente, com sua vida espiritual boa, bem. É por isso que Deus estava ministrando ao meu coração, que o líder sempre será atacado primeiro, porque sabemos que o pastor, quando ele é ferido, as ovelhas se dispersam. Então, o líder, uma pessoa, quem quer que seja, o lobo vestido de ovelha, ele não vai atacar as ovelhinhas, mas o seu objetivo é ferir o pastor e a liderança. Por quê? Porque se o pastor for ferido, as ovelhas são dispersas. Uma pessoa que se levanta contra o pastor ou uma liderança da igreja, ela não está se levantando contra o pastor, ela está se levantando contra a própria ovelha. Uma pessoa que se levanta contra uma liderança na igreja para trazer feridas, na verdade ela está se levantando contra o próprio rebanho. E o rebanho tem que ter cuidado nisso.
O rebanho tem que cuidar tanto da saúde espiritual do seu líder, como da saúde física. Por isso é que Paulo vai dizer, em primeiro lugar, Iveson, a primeira instrução, pode olhar no texto, no versículo 28, Paulo não vai dizer cuide do rebanho, não, ele vai dizer primeiro cuide de ti mesmo. Amém, irmãos? O líder tem que cuidar da sua vida espiritual e física. O líder tem que cuidar da santidade. O líder, ele, antes de cuidar do rebanho, ele tem que se preocupar com a sua santidade. Como que está a sua vida? Como está a sua comunhão com Deus? Calaya sou de Kiminaia. Labracou me debra fácil de Kiminava fôncia. O líder, ele precisa ter esse cuidado de si mesmo, porque um pastor ou um líder doente não pode cuidar de ovelha. Sim ou não? Eu estava já perto para dormir. Quando eu ia me deitar, nós temos que ter a voz sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim: volte, porque eu tenho uma palavra para você. Amém. Cuidado, tem lobo no meio das ovelhas. Eu gostaria, com muita simplicidade, pedir aos irmãos que por favor levante as mãos para o céu e glorifique ao nome do Senhor, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Vou repetir aquilo que o Espírito Santo está falando com muita expressividade no meu coração. Cuidado, derribe a fogo e neble a sai. Tem lobo no meio do rebanho. O líder, para cuidar de ovelha, ele tem que estar com a sua vida sã, sua vida física. É por isso que as trombadas, as tormentas, as preocupações vêm para o líder. Mas se o rebanho soubesse, deveria conservar a saúde física e espiritual do líder. E em terceiro lugar, o líder deve ter cuidado para não ser enganado, porque haverá um manejamento para enganar. Se um líder é enganado, ele levará outros ao engano, sim ou não? Se um líder é enganado, o que é que ele vai acontecer com ele? Ele tem a influência, e através da sua influência ele poderá levar outras pessoas ao engano. Por isso o líder deve ter cuidado para não ser enganado. Deve estar, como diz Isaías capítulo 6 versículo 9, com os olhos abertos, com os ouvidos abertos e com o coração quebrantado para ouvir a voz do Senhor. Em quarto lugar, o líder deve ter cuidado na oração. Aquele que cuida do rebanho deve ser um homem de oração, deve estar sempre contrito com o Senhor em sua vida de oração. Em quinto lugar, o líder deve vigiar. Vigiar no que diz, vigiar no que faz, por onde anda, com quem anda, o que fala, por onde vai, para onde fica. O líder tem que vigiar em todo momento. Amém? Porque ele está sob uma responsabilidade de um rebanho do Senhor Jesus. Então, essa instrução são para os líderes. Primeira instrução aos pastores e líderes
cuide de vocês mesmo. Olhe para o seu irmão e diga: cuide de você mesmo. Às vezes a gente cuida tanto dos outros e esquecemos da gente mesmo. É ou não é? Às vezes cuidamos tanto das pessoas e a gente. A palavra de Deus hoje é: cuide de você mesmo. Amém? E eu falei aqui da sua saúde espiritual, da sua saúde física, da oração, da santidade, da vigilância, com quem anda, com quem fala, ou por onde anda, como procede. Cuide de você mesmo. A segunda instrução é: cuide do rebanho. Depois de o líder cuidou dele, da sua saúde, da sua santidade, da oração, agora ele vai estar capaz de cuidar do rebanho. Ele agora estará saudável para cuidar do rebanho. Está escrito em João capítulo 21, versículo 15 ao 17, quando Jesus ele olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai responder: eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor. E ele vai dizer: apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus vai perguntar: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? E ele responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E em terceiro lugar, Jesus vai perguntar de novo: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele tinha dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quem apacenta as ovelhas, quem ama Jesus, apacenta as ovelhas dele. Amém? Eu vou repetir, que Jesus está mandando eu repetir. Quem ama a Jesus Cristo, apacenta as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não há condições de pastorear se não amar a Jesus Cristo. Não há condições de pastorear o rebanho se não houver o amor de Jesus Cristo sobre a vida daquele líder. Tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Então percebemos que, em primeiro lugar, a instrução de Paulo foi para os líderes, as instruções. Em segundo lugar, no texto, nós iremos ver verdades proferidas pelo apóstolo Paulo aos pastores, aos líderes e ao rebanho. Primeira coisa, foi o Espírito Santo que os designou pastores. Está escrito no capítulo 20, versículo 28. Cuide de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorear a igreja de Deus. Então, em primeiro lugar, os verdadeiros líderes, os verdadeiros pastores são aqueles que foram designados pelo Espírito Santo. O verdadeiro pastor, líder, são aqueles que o Espírito Santo o designou, o escolheu, o chamou. São pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Paulo vai dizer: pastoreie a igreja, o qual o Espírito Santo vos designou bispo. É assim que está escrito ou não? O designou. Quem designou?
quem levantou, quem ungiu, quem separou, quem trouxe? O Espírito Santo. Amém. Quem está entendendo isso? Amém. De que me ofouga. Então a igreja está diante de um ser humano, porém designado pelo Espírito Santo. Por isso eu estou sentindo Deus aqui. Por isso que quando Safira e Ananias mente a Pedro, não mentiu a Pedro, mentiu a quem designou Pedro, que foi o Espírito Santo. Isso é sério. Quem está entendendo? Amém. Primeiro lugar, quem designa pastores é o Espírito Santo. Quem levanta líderes para cuidar do rebanho é quem? O Espírito Santo. Infelizmente, existem pastores que designaram-se pastores. Eu vi uma cena que eu disse assim: ah, Deus, eu estou entendendo agora tudo. Eu estou entendendo porque Deus agora demora a responder crente. Gente, está um absurdo. E o pior é aquilo que está escrito lá em Isaías, que eu não me lembro mais. Depois o irmão pergunta: Isaías está escrito: eu castigarei os líderes que fazem o povo sofrer, e o povo que segue esses líderes. Eu castigarei os dois. Todos os dois estão errados. Existem pastores que se autonomeiam, abrem uma igreja e tem ainda gente que vai seguir ele. Entendeu? Aí, mas os verdadeiros pastores, tem ou não tem? Sim ou não? Sim, tem. São designados pelo Espírito Santo. Embora que existem pessoas que se auto-intitulam-se pastor. Em João 10, 1 ao 3 vai dizer: em verdade vos digo, o que não entra pela porta dos apriscos das ovelhas, mas sobe por outra parte. Ou seja, aqui é uma revelação muito grande. Para ser escolhido tem as portas, mas tem gente que não entra pelas portas, né? Procura outros meios. Sim ou não? Eu estou sentindo Deus aqui. Daqui a pouco eu vou pregar, eu vou dar instrução, apenas introdução. Ele vai dizer assim, João 10, 1 ao 3: em verdade, ainda tem irmão que vem pedir ao pastor para assistir o culto da igreja do camarada desse. Dá vontade de dar um golpe de karatê. Pastor, deixa eu ir cultuar na igreja da bola de fogo, do sangue. Era um diácono lá, agora ele pegou o óleo, molhou-se todinho, e agora pastor, e eu vou lá assistir o culto. Sangue. Quem designa, quem levanta é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Aí vai dizer: em verdade te digo, o que não entra pela porta, os que não procuram os meios legais, os meios corretos, porque existem as portas corretas, os meios legais, que não entra pelas portas do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Sangue de Jesus. Esse é ladrão, salteador. Não é a Bíblia, viu? Lê o texto. Vem para roubar. É ou não é?
Diga assim: eu sou ovelha. Diga assim, diga com força: eu sou ovelha de Jesus. E quem é a ovelha de Jesus conhece a voz do seu pastor. Não vive atrás de conversa de charlatão, de mentiroso. Dá vontade de dar um golpe de karatê, aquele povo. Deixa aí, vai! Porque a ovelha, ela sabe a voz do seu pastor. Tem gente, irmã Ivanice, que é fácil de ser iludido, de montar uma rebelião, uma confusão dentro da igreja. Está ouvindo a voz de Satanás, mas quem ouve a voz do seu pastor vai orar. Nem para estou para Cássio. Olha a mensagem. Cuidado. Tem lobo no meio do rebanho. E é ferozes. Amém? Aí vai dizer: eu não sei se os irmãos estão sentindo Deus. Eu estou aqui capaz de saltar. Aquele, porém, que entra pela porta. Jesus entrou pela porta. Eu vou ensinar uma coisa aqui aos irmãos. Olha para mim. Jesus é o pastor e ele entrou pela porta. Quando Jesus veio para esse mundo, qual é a porta para entrar nesse mundo? O nascimento. Jesus, ele vai nascer de uma virgem. Ele vai entrar pela porta. Ele vai entrar nesse mundo pela porta. E o Verbo se fez carne. Satanás não. Satanás, ele invade o corpo de uma pessoa possessa para estar usando a pessoa. Jesus não, ele veio pela porta. O pastor vem pela porta. O pastor não escolhe o caminho. Ele vem pelos meios legais. Diga assim: Jesus. Diga brabo mesmo. Talvez você não entenda, mas diga mesmo. Diga: Jesus veio pelas portas. Nem pastor, se os irmãos não estão entendendo isso, mas o céu agora está em festa. A louvor do céu. Jesus veio pelos meios legais. Aí ele vai dizer: aquele, porém, que entra pelas portas, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro, que são os anjos, abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Glória a Deus. Primeiro ensinamento: é o Espírito Santo que levanta pastores e líderes. Segundo, a igreja é de Deus. Diga assim: a igreja é de Deus. Está aqui, ó, no versículo, vou mostrar, está dentro do texto, ó. Cuide de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo o designou como bispo para pastorear a igreja de Deus. Então, a igreja é de Deus. Amém? Diga assim: a igreja é de Deus. Pedro 5:2. O dono da igreja não é o pastor, ainda que ele seja designado para pastorear um rebanho, mas ele não é o dono da igreja. Amém, irmão? O pastor não é o dono da igreja. A igreja é de Deus. E Pedro 5:2-3 vai dizer: pastoreai o rebanho de quem? Primeira é Pedro 5:2-3. Pastoreai o rebanho de Deus.
Tem pastor se esquecendo disso, não tem? O rebanho é de Deus. Eu vou repetir de novo que Jesus está falando comigo no meu coração. O rebanho é de Deus. Você é de Deus. O pastor só cuida, mas o rebanho é de quem? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. O rebanho é como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, aqueles que gostam de dominar, colocar braço de ferro, de opressão, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho, sendo modelo. O dono da igreja não é nenhum dos irmãos aí, nenhum dos irmãos aqui, que estão aqui, que não estão, é dono da igreja. Pronto, já entreguei tudo, e ninguém deu glória, mas eu continuo. Nenhum irmão aqui é dono da igreja. Tem gente que eu já ouvi de minha igreja, está errado. A minha igreja, está errado. A igreja é de Deus. Você pode dizer assim: a igreja aonde eu congrego, a igreja aonde eu participo, mas a igreja não é sua, não. Eu vou, me desculpa a palavra, tira o cavalinho da chuva, que a igreja não é sua. Ninguém tem glória, eu continuo. Eu vou dizer de novo, repetir que está tão gostoso. Amém. Dica, manto, obra fácil. A igreja é. Vou dizer bem alto, porque pode estar alguém por ali escutando, aí já escuta, já leva para casa. A igreja não é tua. A igreja não é do pastor. Solta o cabo da nau, deixa não correr. Eu vou profetizar aqui, viu? Solta o cabo da nau. A igreja não é tua. Está 20 anos trabalhando, já faz 25 anos que eu sou crente, mas a igreja não é minha. A igreja é de Deus. Alguém está errado. Aí tem que ser assim, tem que ser aquilo lá. Não, é como ele quer. A igreja é dele. Ai, estou como Naia. Deus não vem na terra, porque se Deus pisar na terra não fica vivo, mas Deus manda os seus ungidos. Eu encontro no livro de Isaías revelações de quem Deus é. Deus é tremendo, é justo, é maravilhoso, é um Deus irado, é um Deus de justiça. E quando aí eu encontro no livro de Isaías Deus tratando com as nações, mas Deus também tratando com as pessoas individuais. Isaías capítulo 22 está escrito, diz Isaías, a cena vale, e eu me mando, é eu que faço, vai lá, avisa ele. E hoje Deus está usando o seu servo para dizer que a igreja é dele. Solta o cabo da nau e deixa a igreja correr. Você pode trabalhar, você pode evangelizar, você pode orar, você pode dar o dízimo gordo, mas a igreja continua sendo de Deus. Já vai, levanta a mão, já vai. Levanta a mão para adorar, levanta a mão. Você pode fazer o que for, não pode perder o culto, vir para a oração, vir para o jejum, vir para a escola bíblica, vir para o evangelismo, mas a igreja continua sendo de Deus. Amém, irmãos? Amém. O qual o Espírito Santo
vos designou bispo para rebanhar a igreja de Deus. Diga assim, olha para o seu irmão. Tem coragem? Tem ou não tem? Diga assim, a igreja. Agora fale assim, no Espírito Santo, todo amostrado. Diga assim, a igreja não é minha e nem é tua. Vigia a terra. A igreja é de Deus. Ele bota o vaso aonde ele quer. E acabou-se. No dia, já vai, estou cheio. No dia que a igreja deixar de ser de Deus, eu pego minha Bíblia e vou embora. É verdade. Não quero estar mais nela. Nunca vai. Eu estou sentindo Deus, eu estou sentindo Deus. A igreja de Deus, ele não perde espaço. Quem ficar na frente dele, ele passa por cima. Seja grande, seja pequeno, seja homem, seja mulher, seja quem for, a igreja dele, e ele está tomando a igreja nessa noite. Mas aquela congregação lá no sítio é dele também. Não toque. É dele. E você não tem nada a ver com isso. A tua função é orar e dar glória. Diz, tamanho sou. Eu disse. Eu falei. Vou me deitar, Deus não vai. Você não manda em você mesmo. Eu mando até no teu sono. Vai lá e escreve. A igreja é minha. Diga assim, só para comer esse bolo de chocolate. Diga assim, o dono. Mais forte. Quem está comendo bolo de chocolate aí, dá um glória. Diga assim, o dono da igreja é Deus. Acabou. Não tem outro dono. Amém. Segundo, foi Jesus, está no texto, que comprou. Não foi de graça não. Diga bravo, não foi de graça. Está escrito aqui, ó, no versículo 28. Eu não saí do 28 ainda. Sangue de Jesus. Aí ele vai dizer: pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sai daí. A igreja não é tua não. Eita, tá difícil para dar glória. Aí, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, vai dizer: sabendo que não foi coisas corruptíveis, como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi por o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Sai da frente. Não foi você que comprou a igreja não, sujeito. A igreja que comprou foi Jesus. Vai orar. Terceira verdade, Paulo vai ter algumas certezas e convicções no texto. A primeira certeza é que ele vai embora. A igreja não é dele. Ele plantou, evangelizou. Aí eu batizei, foi muito bem, mas não entra não, eu batizei. A maioria dos crentes lá em Barreiros, quem batizou fui eu. E é minha. Onde eu estou? Não, mas fui eu que batizei. Sim, mas também, isso foi o que eu mandei. A igreja é minha. Mas bora.
Está rindo da glória, viu, Amanda? Dá um glória aí, Amanda, para me ajudar. Eita, é de fogo essa mesmo. Ah, mas eu comprei banca, pode comprar, enche esse lugar de banca. Mas a igreja de Jesus. Aí ele vai ter a certeza que vai embora. Eu estou aqui, fiz a obra, mas não é minha não. A obra de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Aí ele vai ter a segunda certeza. A primeira certeza que ele vai embora. A segunda certeza é que aparecerá lobos ferozes. Percebam no texto que os lobos infiltrarão no meio do rebanho. Significa que os lobos não estão no meio do rebanho, eles virão de fora e infiltrarão no meio do rebanho. Aí Mateus 7,15 vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro, no seu coração, nos seus pensamentos, são lobos devoradores. Se os jovens estivessem aqui, todos iam dizer: tem jovem que vem disfarçado de ovelhinha, mas é para arrebatar a ovelha e levá-la. Tá? Cuidado com os lobos ferozes que vêm lá de fora. Eu tive uma experiência enquanto jovem. Uma mulher, filha de uma juíza, se converteu. Esta mulher, ela vivia nas drogas, foi estrupada 2 vezes, entrou na igreja. Que bênção, né, irmão? Sim ou não? Responda, gente. Sim ou não? Pensa, pensa. E ela começou no meio do jovem. Eita, que bênção, vamos fazer isso. A gente ia. Daquele povo que quando se converte já quer se intrometer em tudo, intrometido. Eita, eu não ia falar isso não. Aí eu vou bater. Aí a gente bestão, o pastor não vigiou. Aí aquela jovem começou a envolver o jovem. Aí ela entrou no meio do jovem. O presidente da mocidade era uma bênção, pregava, cantava, tocava violão, era um sangue. Aí ela disse assim: vamos agora fazer uma vigília. Pastor, tá certo. Ah, tá certo, né? Filha do juiz, tá certo. Fizeram a vigília, mas tinha uma irmã que, olha, velhinha, 80 anos deitado nas costas. Ei! O lobo vem da onde? De fora. Está no texto. Eles levantarão e se infiltrarão. Estava na vigília, eu era novo convertido. Eu não estava nem aí. Eu estava ao perigo. E a gente orando. E a irmã orando e vigiando. Ela orava com o olho e aperta com o outro. Está vendo? Eu estou adorando ao Senhor. A velhinha já faleceu, irmã Lourdes, presidente por muitos anos da União Feminina. Depois ela chamou o jovem e disse: vigie, porque quando vocês estavam orando, aquela mulher estava agarrada nos beijos com o presidente da mocidade dentro da igreja, e ele era noivo. Ele era noivo. A queda dele foi tão grande, tão grande, tão grande, que até hoje não se levanta mais. Ele caiu com ela em prostituição, endemoniou-se. Por quê? O lobo vem disfarçado de ovelha para derrubar quem está dentro da igreja. Sim ou não? Aí o que acontece? Eu estou terminando, já vai dar 9 horas, gente. Aí vai dizer que os lobos não pouparão o rebanho. É ovelhinha, mas o lobo não
quer saber se é ovelhinha, ovelhão. Ele não poupa. Segundo, terceira certeza de Paulo era que se levantaria homens, se levantaria, já não está falando lá de fora, já está falando de dentro. Vigie, igreja. Eu vou falar agora cheio de Deus. Vigie, igreja do Senhor. Eu vou falar de novo, porque é uma expressão espiritual falando aos meus ouvidos. Vigie, igreja do Senhor. Eu vou falar de novo. Vigie, igreja do Senhor. Porque é do nosso meio que se levanta aquela pessoa que você acha que é um coitadinho, mas ele se levanta para fazer o estrago. É do meio. Já não é lá de fora. E ele vai dizer: se levantarão homens mentirosos. Agora, só se levantarão quando eu partir. Observaram isso? Na minha partida. Porque essas pessoas são aproveitadores. Enquanto tem um homem de Deus, ele está lá no cantinho. Mas se no acaso não tiveres, são oportunistas. Os irmãos não estão entendendo essa mensagem agora, mas vão entender amanhã o que eu estou falando. Segundo, esses homens têm um jeito de que fala a verdade, mas na verdade são mentirosos. Para concluir, o último ponto, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a exortar ao rebanho, aos líderes e aos pastores: vigiem, vigiem. Olha para o seu irmão e diga: vigiem. Olha para ele, por favor, dê uma balançada aí nele, diga: vigie. Vigie com a amiguinha, vigie. Segundo, eu não sei para quem, mas já vou entregar, viu? Crente não tem amigo. O amigo do crente é Jesus e o joelho na oração. Eu não sei para quem é, mas ele tem endereço certo. Vigie. Aí, Wanda, é tão sério o assunto que Paulo vai dizer: eu falei desse assunto de dia, eu falei desse assunto de noite, e eu falei desse assunto com lágrimas. Parece que a igreja parece que está assim, desapercebida. Dá a entender, você até que não esteja, mas dá a entender. Dá a entender assim, eu posso estar até enganado, mas dá até para entender. Parece que está assim, legal. Oi, vigie. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Amém. Com lágrimas. Concluindo, primeiro lugar, um líder não pode cuidar do outro se não antes cuidar dele próprio. Para você cuidar dos outros, primeiro tem que cuidar de você. Sim ou não? Segundo, o cheiro e a unção do pastor espanta os lobos. Amém, irmão? O lobo de ali tem pastor, é? O que é que passou na mão? A vara e o cajado. Vem, lobo, né? Uma vez eu estava no púlpito da igreja, sentado. De repente uma jovem apareceu na janela, um novo convertido, sentado no banco, e eu só de olho. Antes de terminar o culto, chamei o jovem e disse assim: olha, jovem, aquela menina que está ali quer te derrubar, isso Jesus me mostrou. Aí ele disse assim: e é, pastor? Eu disse: é. Quando ele saiu lá fora, ela pediu uma carona a ele e chamou ele para ir para um motel. Ele disse: pastor, aquilo que o senhor disse foi verdade. Eu disse assim: porque o pastor está sentado no púlpito e Deus vai mostrando a ele as coisas, não é?
Então o lobo, enquanto ele sentia a unção do pastor, ele não se aproxima. Amém, irmãos? Terceiro lugar, o lobo virá de fora, enquanto os mentirosos surgirão de dentro. Em quarto lugar, só perceberá quem é lobo quem tiver discernimento. Tem gente que você vai dizer, aquela pessoa tão boazinha, mas é lobo. Só perceberá quem é lobo quem tiver de joelho, discernimento. Amém? Está escrito lá em Mateus, fique de pé, Mateus 7,15. Porque seus frutos o conhecerei. Porventura colher-se-á a uva de espinhos, ou figo de abolhos? Assim toda árvore boa produz fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar mau fruto, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta. Portanto, pelos seus frutos o conhecerei. A presença de um homem de Deus inibe a ação do lobo. Amém? Inibe. A ação de um homem de Deus inibe a ação do lobo. Cuidado. Tem lobo no meio do rebanho. Amém? Cuidado. Pegue na mão do seu irmão. Vamos encerrar. Cuidado. Cuidado. Senhor, revelador dos mistérios ocultos e escondidos. Eu sei que o Senhor constituiu a igreja do Senhor. Tem preparado este povo para encontrar-se contigo no grande dia que a tua igreja com muita ansiedade aguarda. Mas enquanto isso, o Senhor tem preparado homens, mulheres, tem capacitados, tem escolhido, separado para esguarnecer o rebanho de Deus. Por isso eu te peço agora que o Senhor abra os olhos da tua igreja para que ela veja. Abra os ouvidos para que ela escute. Quebrante o seu coração para que a tua igreja se arrependa e seja curada. Pai, aquilo que está longe dos nossos olhos, faz-nos enxergar. Não deixa que sejamos enganados, mas nos dá o Espírito da revelação, para que possamos, nem que me lembra faixa, compreender o que vem de Deus e o que não vem de Deus, para que possamos compreender que o Evangelho não é aquilo que talvez pensamos, tão pequeno, com a estrutura tão pequena, baseadas em cargos, baseadas em apresentações ou em festas. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é reino de Deus. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é maior, é grande. E louvado seja o teu nome, porque nós estamos incluídos no
neste reino que cresce, que cresce e que cresce. Em saber que fazemos parte da igreja, fazemos parte desta comunhão, porém reconhecemos que em nenhum momento a igreja é nossa, porque a gente não foi a gente que comprou, mas foi o Senhor Jesus Cristo que, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Foi Ele que comprou a igreja, os jovens, os anciões, as mulheres, os senhores, o ministério. O dono dele é Jesus, quem manda nele é Jesus, quem manda no pastor é Jesus. Sim, Senhor, eu estou entendendo tudinho. Eu sei que hoje, embora não pareça, mas o culto de hoje é um marco para o que Deus vai começar a fazer no meio da